Saudações, investidores! Bitcoin agora cotada a $86.670. Bitcoin em leve correção num dia bem ruim para os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser entender esses riscos que a gente está vivendo agora no curto, médio e longo prazo para tentar te passar a minha opinião. Será que a gente vai continuar subindo no Bitcoin ou tudo isso foi um respiro para termos mais queda? Vamos discutir, falando um pouquinho também sobre o S&P 500 e essa queda feia no dia de hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar que hoje é o último dia de lançamento do nosso programa para traders, o Live Trading, tá bom? É aqui que você tem live todos os dias, 3 lives diárias para fazer trade todo dia, tá? Aqui você tem acesso a todos os nossos pilares de tecnologia, como o nosso bot, como a research, você tem uma comunidade fera de traders para te auxiliar, você tem a mentoria, você tem cursos de psicologia no trading, tem a research, como eu disse, e até hoje você tem um bônus, que é um curso que a gente preparou para quem está do zero e quer aprender a fazer os trades aí, 12 horas, além do preço promocional que não vai se repetir a partir de hoje, tá bom? Qualquer um dos planos que você pegar, você ganha o curso e fica ou 3 meses, ou 6 meses, ou 12 meses com a gente, beleza? Então show de bola, primeiro link da descrição, no segundo você vai ter o suporte. Então vamos começar falando um pouco aqui sobre o que está acontecendo, né? Afinal, eu acho que essa queda que a gente teve no Bitcoin aqui, que a gente estava brigando ainda nos 88 e tal, tá muito ligada ao que aconteceu nos mercados globais, né? Então a gente viu o Nasdaq caindo mais de 1%, a gente viu o S&P nesse momento caindo 0,4%, então foi um movimento meio feio aqui, né, Hannes? Mas na minha opinião não é um movimento que me preocupa muito por alguns motivos, tá? O primeiro, eu não acho que esse movimento aqui, sem muita notícia, sem muita coisa por trás, que vai ditar a direção do mercado essa semana. Eu acho que a gente tem 2 indicadores muito importantes para sair. Amanhã tem o PIB, tá bom? E depois de amanhã, na sexta-feira, a gente tem o PCE, a inflação PCE. Vai ser muito importante, cara. E essa inflação, ela pode ir para mínimas de anos, tá bom? Desde antes da pandemia ali. Então eu acho que... Desde a pandemia. Então eu acho que, sinceramente, não vai ser essa quedinha aqui que vai me assustar. Eu acho que o Bitcoin está se segurando até bem, caindo 0,5%. Então isso, sinceramente, não me preocupa, tá bom? Só que é muito importante a gente entender justamente que a gente está correlacionado, cara. Então, cara, o Bitcoin está aqui. Se a Nasdaq e o S&P 500 fizerem isso aqui, cara, o Bitcoin deve sofrer, tá bom? Mas o nosso papel aqui não é tentar prever o que vai acontecer na Nasdaq e no S&P, prever um crash ou qualquer coisa desse tipo. É estimar as probabilidades. E estimando as probabilidades de maneira clara, a gente sabe que a maior probabilidade não é que a gente tenha um crash no S&P 500 e na Nasdaq, né? Quantas vezes eu falei com vocês que, cara, a menor probabilidade é ter um crash? Quantas vezes, cara? E sempre vai ter uma narrativa, vai ter um motivo para te fazer acreditar que o crash vai acontecer. Mas em vez de focar na narrativa que já está no preço, vamos focar nos dados históricos para tentar entender se realmente é a maior probabilidade? Cara, esse estudo aqui é um estudo bem simples, mas bem interessante, né? É navegando na volatilidade do mercado de ações. Uma análise do S&P 500, das quedas do S&P 500 de 1928 a 2023. Sabe quantas quedas maiores do que 20% a gente teve? 15. 15 quedas maiores do que 20%. É uma média de queda de 33%, a média da máxima à mínima de 406 dias. Mas o que eu quero te mostrar, cara, é que raramente a gente tem crashes, né? O pior crash da história foi 29, o segundo foi o crash de 2007, 2008 ali. Só que o único crash que a gente realmente teve caindo muito mais que 50% foi em 29. O resto, cara, caiu muito menos que 50%. A maioria cai menos do que a média aqui, olha, de 33%, como vocês podem ver. E um ou outro aqui caiu 50% ou próximo a isso, né? A bolha.com, aquela crise que a gente teve em 73, inflação e tal, né? E também a crise do subprime ali de 2008, caras. Então, você olha para esses dados aqui e fala, beleza, 15 nos últimos 100 anos, mais ou menos uma a cada 6, 7 anos. Você realmente vai querer apostar que esse ano a gente vai ter? E tudo bem se a gente estivesse subindo há muitos anos sem corrigir, mas sinceramente, cara, a gente já buscou liquidez,
né? A gente teve duas quedas maiores do que 20% nos últimos 5 anos. O Corona Crash, que foi mais de 30%, e o Bear Market de 22%, que foi 27%. Então, não é que a gente está buscando muita liquidez. A liquidez foi captada aqui por muitos anos à frente, na minha opinião, tá? Então, quando alguém fala que agora vai, só volta. Essas pessoas estavam falando a mesma coisa aqui, e eu te garanto que quando a gente estava no fundo do Bear Market, não tava falando que era a oportunidade de compra, tava falando que aí seria um crash igual 29, igual 2008, mas não, cara. Os crashes aqui são raros. Então é por isso que nesse momento eu não acho que a maior probabilidade é a gente vir aqui e cair 20% e abaixo dos 5 mil pontos. Eu acho extremamente improvável. Muito menos a gente vir aqui e ter uma queda de 50%. Não faz o menor sentido a gente ter a terceira pior queda, a segunda pior queda da história, passando de 50% agora, sem motivo, cara. Beleza, pode aparecer aí um cisne negro, pode aparecer uma merda, mas bem-vindo aos mercados de risco, né? Então, entenda que os riscos atuais, a guerra na Ucrânia, a inflação, eles estão aqui no preço. Então, você não está prevendo o crash com essas informações, com essas narrativas que já estão no preço. Então eu preciso falar sobre isso, porque os principais argumentos que eu tô vendo agora, da galera achando que o Bitcoin vai despencar e que não vai dar certo, é falando do S&P 500, cara, você tá contra as probabilidades. Igual estiveram as últimas 10 vezes que caiu, a gente falou, a maior probabilidade é alta e continuou subindo. Tudo bem? E, Pablo, e se você tiver errado e a maior probabilidade se concretizar e a gente tiver uma queda de 20% no S&P 500? Cara, pode esperar o Bitcoin abaixo dos 70 e ali você vai ter que ter o quê? Caixa para comprar. Não só o Bitcoin, cara, porque queda de 20% no S&P 500 é compra no S&P 500 também, de maneira muito clara, beleza? Então, muito cuidado com essas narrativas e entenda que, tudo bem, cara, o curto prazo tá um pouco nebuloso aqui, mas o longo prazo do S&P 500 é para cima. É uma tendência secular de alta. A gente captou liquidez 2 vezes nos últimos 5 anos. Então, cara, não tem essa crise de liquidez que querem te vender aí, cara. Pode acontecer, pode, mas não é a maior probabilidade. Pelo amor de Deus, tá bom? Então, a gente precisa entender isso e distanciar um pouco do S&P 500, entender que é bom o Bitcoin estar correlacionado com o S&P 500 no longo prazo, apesar de que no curto prazo a gente pode ter volatilidade, e focar no gráfico do Bitcoin, tá? No gráfico do Bitcoin, eu destaco 2 pontos, tá? Primeiro, caras, a gente ainda pode argumentar que a gente está num padrão de continuação da baixa aqui, então a gente não pode perder alguns fundos, tá? Eu acho que perder os 83 seria terrível, ao mesmo tempo que perder os 81 ditaria pra gente reteste de fundo. Então, são 2 suportes que eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo, tá bom? E na minha opinião, a gente só perderia isso aqui, cara, se tivesse algo aparecendo no S&P 500 e a gente, de novo despencando aqui pra fazer algo assim, ó. Entende? Então, assim, o Bitcoin eu acho que tá numa situação bem confortável. A gente teve uma busca de liquidez bizonha, uma das maiores, se não foi a maior da história, em valores nominais aqui. Então, eu acho que a gente captou uma liquidez boa e agora a gente tem que lutar por essa tendência no curto prazo, tá? E essa tendência no curto prazo, como eu disse, precisa respeitar os 83 mil dólares e 81. Eu vejo 2 opções aqui. Primeiro, no longo prazo. É uma oportunidade de compra no longo prazo? Na minha opinião, sim, tá bom? Ontem não era, porque a gente estava nos 87, 88. Agora nos 86 é a oportunidade de compra no longo prazo, na minha opinião. Tudo bem? Ainda mais com uma maioria pessimista ainda do mercado. E no curto prazo, quais são as nossas opções? Olha, de maneira alguma eu shortaria o Bitcoin daqui, tá? Eu acho que a gente não tem muitos motivos para shortar, a gente acabou formando um suporte importante aqui embaixo, então eu olharia mais para cima no curto prazo, tudo bem? Um Fibonacci possível seria dos 83, onde você já estaria numa região de 0,382 para um possível long, ou estaria muito próximo a ela. E uma opção mais segura seria nos 81, tá? Particularmente, caras, acho que eu vou olhar mais para os 81, justamente porque eu ainda vejo essa correlação com o S&P 500 como algo no curto prazo que pode fazer a gente se dar mal. Então, como eu acho que o S&P 500 não vai romper fundo de novo e tal, eu acho improvável que o Bitcoin venha para romper esses 81, né? Então, como no longo prazo eu tô mais otimista no S&P 500 do que no curto prazo ainda tá um pouco duvidoso, eu prefiro fazer um trade um pouco mais longo aqui. Então, se o Bitcoin for abaixo dos 85.800, 85.786, eu vou cogitar um long aqui nele, tá bom? Nesse primeiro momento aqui, eu focaria mais nas altcoins e em prazos um pouco maiores, tá bom? Ou seja,
Eu acho que aqui a gente já tem gatilho para entrar em algumas altcoins e, de preferência, aquelas que não vão ser estopadas caso o Bitcoin perca os 83, tá bom? Swing trades, position trades, eu acho que o curto prazo vai depender muito desse S&P 500 aqui, dessa Nasdaq e dos dados econômicos que a gente vai ter amanhã e na sexta-feira principalmente, beleza? Show de bola! Outro ponto importante que eu posso destacar para vocês, galera, é o sentimento, tá bom? E por que eu continuo otimista, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui esses últimos movimentos e vamos ver o que está acontecendo, né? Então o primeiro movimento que eu quero destacar é o rompimento dos 83, tá? O rompimento dos 83 teve muito open interest. Isso é bom por quê, caras? Entendo o open interest como pessoas que abriram posições aqui. A maioria das pessoas a gente sabe pelos nossos indicadores que foram de short. Imagina você abrir um short aqui nos 85, 86, 87 mil dólares. Estão abrindo desde ali dos fundos dos 83, né? Mas enfim, imagina que você abriu em qualquer ponto aqui. Quando o preço ele volta no seu ponto de entrada, o que você sempre quer fazer quando você abre um short e ele vai muito contra você? Você abriu uns 84 e ele foi para os 88, você pensou que você ia ser estopado, ele volta no 0 a 0, o que você faz? Você fecha esse short, né? Não tô falando que é o certo, obviamente que não, né? Mas a gente sabe que a maioria dos traders não tem nenhuma noção de gerenciamento de risco e fazem justamente isso, né? Erram não erram, né? Fazem um trade que tá caminhando errado e quando volta no 0 a 0 eles saem. Isso cria uma demanda que não deixa o preço continuar subindo, tá bom? Além disso, a gente também tem o outro lado, né? Se tem alguém abrindo short, tem alguém abrindo long. E se quem tá abrindo long são grandes instituições, elas também têm um interesse em segurar o preço acima do preço médio delas para continuar subindo e o trade delas dar certo, tá bom? Então, quando a gente vê a maioria do mercado shortando um movimento, pode ter certeza que as instituições, certeza não, mas pode ter certeza que na maioria das vezes, as instituições estão do outro lado ferrando esses caras. Então é meio que casa muito bem. O cara querendo sair no 0 a 0 e gerando uma demanda aqui embaixo. Instituições tentando não deixar esse cara sair no 0 a 0, tentando não deixar o preço cair para o trade delas dar certo, tá bom? Então, quando eu falar de open interest, pensa nisso. Pensa naquele trade que você abriu, que você ficou dias e dias esperando ele voltar no 0 a 0 para você sair. É isso que acontece quando o open interest sobe. E eu acho que a gente teve uma alta significativa aqui. Justamente por isso eu acho que a maior probabilidade é a gente não romper esses 83 mil dólares. Tudo bem? E é justamente por isso que, na minha opinião, essa retração aqui, eu já estou olhando para long nas altcoins, tá? Como eu disse, no Bitcoin em si, eu vou esperar um pouquinho mais, talvez abaixo dos 86 e tal, por entender essa questão do S&P 500, mas não acho que é um trade ruim do Bitcoin nessa região que a gente está próximo agora, tudo bem? Legal. Ok. Então, veja, a gente formou o topo ali nos 88 e tanto, e a gente está consolidando desde ali. O que o Open Interest está fazendo desde ali? Está caindo. Ou seja, duas coisas. Primeiro, cara, não tem interesse nessa alta. E segundo, não tem tanta gente presa aqui em cima. Concorda? Se o Open Interest não cresceu muito aqui nos 88 e tal, cara, não tem tanta gente presa aqui. A queda não está sendo feita com pessoas ficando presas fazendo longs. Me entende? Então eu acho que a situação é extremamente confortável, tá? E vou além. Aqui acabou de aparecer algo muito positivo pra gente, que é uma venda forte, né? Então é difícil, cara, a gente romper topos, ainda mais com essa comprinha mercado que a gente estava tendo, sem uma venda forte. A gente teve uma venda de 400 milhões de dólares naquele dump que a gente teve numa hora ali do S&P 500. Então, na minha opinião, caras, tudo aqui leva a crer que a gente está diante de uma correção no Bitcoin que deve levar a gente a romper esses 88 mil dólares, esses 89 mil dólares nos próximos dias aí, né? Eu só espero que o S&P 500 e a Nasdaq, ainda mais com os dados importantes que a gente vai ter, não ferrem o nosso movimento. Se ferrar, faz parte, tá? Eu acho que, como eu disse, essa região dos 86 aí é zona de compra para longo prazo e é zona para cogitar trades, sim, tá? Para quem tá um pouco mais otimista com o S&P 500, 86.500, para quem tá um pouco mais receoso, 85.800, eu acho que são longs bem claros aqui, tudo bem? Eu particularmente foquei mais nas altcoins nessa primeira queda até os 86 e pouco, e se a gente for abaixo de 86, eu vou olhar para o Bitcoin, tudo bem? E meus investimentos? Caras, assim, tô bem confortável nesse momento com os investimentos, não tô pensando em realizar nenhum lucro agora, e só vou pensar em compra se a gente tiver uma queda mais forte, né?
Afinal, como a gente fez compras nas quedas ali no Bitcoin até os fundinhos, cara, eu não vou chegar e comprar Bitcoin aqui nos 86 de novo. Eu já comprei a primeira vez que a gente foi nos 86, entende? Então, para mim agora a compra seria só uma queda muito forte, onde eu olharia para compras específicas de altcoins e ou do Bitcoin no próximo do fundo, tá? Antes disso eu não faria nada, eu só faria caso eu não tivesse comprado na queda que a gente teve, tudo bem? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não desanimem, eu acho que é um movimento natural aqui, que tá muito ligado a esse dump aqui, principalmente na Nasdaq. S&P nem caiu tanto, só 0,4%, mas Nasdaq chegou a cair aqui mais de 1,5%, né? Então, foi um dumpzinho assim que deu uma assustada no mercado, mas eu acho que o Bitcoin continua extremamente saudável. Valeu? E, pelo amor de Deus, caras, não deixem a turma fazer vocês acreditarem que a maior probabilidade é termos um crash. Cara, pode acontecer? Pode, mas não é a maior probabilidade. E toda narrativa que você vier utilizar, de juros à guerra, cara, entenda, você não tem nenhuma vantagem competitiva entendendo que tá rolando uma guerra ou que porque você acha que os juros vai subir. Tudo isso já está precificado no mercado. As tarifas do Trump já estão precificadas no mercado. A gente tá falando de um mercado extremamente eficiente, tá bom? Então não é porque o Trump fez as tarifas que a gente vai ter um crash. Não. É porque um dos motivos, né? Porque o Trump fez essas merdas de tarifa que a gente caiu esses 11%. Me entende? Então isso já foi pro preço. Beleza? Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo da volatilidade. Valeu! E no live trading hoje, né? Lembrando, último dia, galera. Primeiro link da descrição. Segundo, o suporte. Aproveitem.